Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A coisa no telhado. Boa noite. Eu sei que muitos aqui podem não acreditar no que eu irei relatar agora nesse canal, mas o que direi foi o que eu vi naquela noite, sem enxergar ou criar uma palavra sequer o que aconteceu. O meu nome é Gessé, tenho 37 anos de idade e moro em Brejo Santo, um município do interior cearense, onde trabalho com a minha moto fazendo de tudo, fretes, entregas e viagens para os municípios vizinhos. Certa vez eu estava fazendo uma viagem com uma moça que me pediu para levá-la até um povoado bem afastado onde viviam seus pais. Eu tinha o costume de levar sempre uma prima dessa moça e foi ela quem me indicou para fazer essa viagem, dizendo que eu era um homem de confiança e que não faria nada com ela, que devia ter na época seus 20 e poucos anos. Combinamos um dia antes o local da partida e bem cedo saímos indo em direção a esse povoado. Não era uma viagem longa, coisa de quase meia hora, saindo da estrada principal e pegando uma estrada de terra batida por onde andamos por uns 15 minutos até chegar a uma casa, que era o nosso destino. Casa essa bem típica aqui na região, com árvores para sombra, um alpendre para ficar tomando a fresca. Quando um senhor nos viu chegando, se levantou da cadeira e gritou: "Ô Dalva, a tua filha chegou, e bota mais água no feijão, que o moço que veio com ela vai comer com a gente antes de ir embora." Na época que isso aconteceu, eu tinha os meus 23 anos de idade e logo percebi que eles acharam que eu tinha algo com a filha deles, mas ela se apressou em explicar que eu estava ali a trabalho. O senhor se chamava Alceu e sua esposa, Dona Dalva. A moça que eu tinha levado era Eliana, a filha mais nova do casal, que tinha ao todo 5 filhas, todas já casadas e vivendo em suas casas, menos Eliana, que trabalhava em Brejo Santo, em uma venda da sua tia, e às vezes, quando estava de folga, ia ver os pais. O senhor Alceu insistiu para que eu ficasse para almoçar e sua esposa até pegou logo uma cadeira para que eu sentasse, mesmo com a filha deles falando que eu tinha que ir trabalhar. Mas como eu fiquei sem jeito de dizer não, acabei ficando. Sem falar que eu tinha gostado do jeito da Eliana e ela sempre falava comigo com um sorriso bonito. Pois bem, eu fiquei e comi uma comida tão gostosa que repeti por 2 vezes. E depois tomei um café lá na varanda, onde o casal me falou algumas coisas ali da região. Foi aí que eu notei um quadro bem grande que havia bem na entrada. Lá havia uma imagem com 2 homens, um ao lado do outro, e perguntei quem eram. O senhor Alceu então respondeu: "Ah, meu filho, esse aí é meu irmão Almir, infelizmente falecido tem uns anos, mas caçador igual, nunca se viu. Ele era de entrar nessas matas e passar semanas sem voltar, e quando retornava, trazia caça boa, mel e coisas que ele achava perdidas pelos lugares onde ia." Dona Dalva se levantou e foi limpar umas coisas no quarto, e seu Alceu
me contou uma história que me assombra até os dias de hoje. Ele pediu para que eu fosse com ele até a parte de trás da casa, onde havia um terreno muito bom, todo cercado e com alguns animais dentro. Sentamos em uns bancos de madeira embaixo de uma sombra e ele falou: "O meu irmão já tem uns anos de falecido e viveu a vida quase toda com medo de uma coisa que ele viu certa vez. Ele tinha ido caçar já faziam 4 dias. Quando a nossa mãe era viva, ela ficava com o coração na mão cada vez que ele demorava. Já o nosso pai não ligava, dizia que ele sabia se virar. Mas a nossa mãe, a Ave Maria, acendia a vela e fazia até promessa. Até que um dia ele voltou e tinha uma ferida muito grande no lado do ombro. Quando foi pontear, deu 43 pontos e a ferida ficou tão inflamada que deu febre e tivemos que levá-lo até a capital para tratar. Semanas depois, quando ele ficou melhor, contou o que de fato havia acontecido. Eu estava caçando e escutei um animal sendo atacado próximo a um cercado, já perto de uma estrada. Eu desci da tocaia e fui dar uma olhada no que era, porque o barulho era mesmo muito estranho. Quando eu olhei, eu vi uma coisa que quase não acreditei. Havia um bicho com pelos bem ralos, como se fosse uma pessoa, mas tinha umas orelhas grandes e pontudas e tinha asas nas costas. Devia medir mais ou menos 1 metro e de costas lembrava como se fosse gente, mas não era. Quando eu andei tentando me afastar, acabei fazendo barulho e a coisa deu um salto e eu não a vi mais. Então corri tentando fugir e só senti aquelas garras em meu ombro e uma dor que me fez cair no chão. Quando eu olhei, havia por cima de mim um monstro. Era como se fosse um morcego gigante que cravou as garras em meu ombro e quando eu puxei saiu rasgando tudo. Ele fez um som que os meus ouvidos ficaram doendo. Mesmo assim, consegui me levantar e atirar naquela coisa que saiu voando para a mata e eu corri para salvar minha vida. Moço, esse foi o relato que o meu irmão me contou. Ele tinha 20 e poucos anos quando isso aconteceu e depois nunca mais foi o mesmo. Ele dizia que a tal criatura o vigiava, que ela vinha à noite e o espiava pelas frestas das telhas e quando ele saía, ela o seguia, esperando apenas uma única chance de se vingar por ele tê-la ferido. Ele passou anos falando sobre isso e esqueceu até de viver. Nunca casou e nunca teve filhos. Ele tinha medo da tal coisa levar uma futura esposa ou até mesmo uma criança com ela, apenas por vingança. Eu achava que ele havia perdido o juízo, até que teve uma noite que eu vi a coisa também. Foi aqui mesmo nessa casa, 2 anos depois que meu irmão veio a falecer. Eu estava sentado nessa varanda e era pouco mais das 9 da noite, quando algo baixou naquela árvore ali, aquela ali na frente. Havia uma criatura estranha agachada em um dos galhos e balançando a cabeça de um lado para o outro. Eu me levantei e vi quando ela desceu pulando no chão, mas não ouvi o barulho quando seus pés tocaram ao solo. Era uma criatura exatamente como o meu irmão descrevia, baixa, com pelos ralos, orelhas pontudas e asas, sem contar as garras e pernas curvadas. Era como se fosse um morcego ou algo do tipo. Eu estava perto da porta daqui de casa e quando me mexi para entrar, ela saltou e já estava no telhado. Na mesma hora eu corri aqui para dentro. Eu ainda escutei aquela coisa correndo e depois saltando para longe. Desde então, às vezes ela aparece por aqui, mas ela não é louca de invadir aqui em casa, pois se ela tentar, eu acabo com o serviço que o meu irmão começou há anos atrás. Ao ouvir aquilo, eu fiquei bem intrigado e perguntei: "E o senhor acha que é o quê?"
já olhando para todas as árvores do lugar. E ele bem sério me respondeu: "Ah, moço, isso aí é algo encantado, algo ruim que poucos viram e estão vivos para contar a história. O meu irmão viu a criatura e a feriu, e ela, por vingança, fez da sua vida um inferno. Ele tinha até medo de dormir, medo de sair e medo de viver. Mas essa coisa não fará o mesmo comigo, pois se ela tentar, eu acabo com a vida dela." Olhei na hora o meu relógio de pulso e já estava ficando tarde. Agradeci pelo almoço e me despedi de todos. Mas antes de ir, a filha dele, a que eu havia levado, me pediu que eu viesse buscá-la em 2 dias e acertamos o horário. Em seguida eu fui embora, pensando naquela história macabra que, no caso, o seu Alceu havia me contado, e fiquei pensando nela por uns 2 dias, até ir buscar a moça novamente. Quando eu cheguei lá, ela me esperava e voltamos para o centro de Brejo Santo. E desde esse dia, nunca mais fiquei sem vê-la. Todos os dias eu passava em frente ao trabalho dela, até que marcamos de sair e assim começamos um relacionamento. Meses depois, eu estava indo até a casa de seus pais já como seu namorado e iríamos passar 2 dias naquele lugar. Eu estava muito feliz, mas algo dentro de mim estava com medo, pois eu também pensava na criatura das histórias do meu agora sogro, e quando avistei a casa de longe, eu sabia que veria algo quando a noite chegasse. Seu Alceu já foi logo sorrindo e dizendo que tinha reparado em meu jeito de olhar para sua filha e que não havia se enganado. Todos estavam felizes, mas eu só conseguia pensar na coisa que poderia vir assim que o sol se fosse, o que não demorou muito para acontecer. Só havia lá fora a luz de um poste que ficava lá na estrada e o terreno ficava em sua maior parte no escuro. Eu estava em casa de pessoas de respeito, então fiquei em um quarto separado, pois era o certo a se fazer, já que nós não éramos casados. Eu fiquei em um quarto que ficava na parte de trás da casa, e lá era bem fresco. Haviam 2 janelas dessas bem grandes, uma cama e uma rede caso eu quisesse armar. Fomos todos deitar por volta das 11 da noite. Mas eu não estava com um pingo de sono. Eu só não queria ver qualquer coisa que me deixasse louco. Por sorte, acabei adormecendo, com um clima mais fresco. Porém, eu acordei no meio da madrugada com barulhos de animais correndo lá fora. Abri a janela para olhar, porque a minha curiosidade foi muito maior do que o medo que eu sentia. E foi aí que eu vi algumas vacas acuadas em um canto. E na frente delas havia um ser pequeno. Não era maior que uma criança de 8 anos. A coisa pulava alto e tinha vezes que subia nas estacas do curral. Tinha vezes também que já estava no chão. Era ela. Era a tal criatura das histórias do meu sogro. Eu fiquei tão estarrecido que eu segurei o ar, como se ela pudesse me ouvir. E fiquei apenas observando até que vi a luz da frente ser acesa e a coisa sair voando. Sim, ela saiu voando para o escuro. Eu saí do quarto e fui até a porta, e lá estava meu sogro armado, olhando na direção dos animais. Ele, ao me ver, falou: "É, moço, eu não te disse que às vezes essa coisa aparecia? Você viu?" Eu balancei a cabeça confirmando que sim, e ele falou: "Ela vem e fica atormentando os meus animais, mas não faz mais do que isso. Quando eu acendo a luz, ela voa para longe, pois ela sabe muito bem que se por acaso tentar entrar aqui em casa, eu faria o mesmo que o meu irmão fez com ela anos atrás." Em seguida, entramos para dentro de casa, e quando amanheceu, eu estava com a cara de cansado e com as olheiras que eram impossíveis de se esconder.
Na noite seguinte, não vimos mais nada e dei graças a Deus por isso. Quando anos depois, já casado com a Eliana, seus pais resolveram morar perto de onde morávamos. Mesmo assim, por muitos anos, eu fui dormir uns fins de semana pelo sítio e ouvia coisas estranhas por lá, mas nunca mais via tal criatura novamente. O meu sogro chama ela de um morcego humano, e vendo alguns relatos aqui sobre criaturas aladas, resolvi contar a minha história também. Seria a mesma criatura dos relatos que infelizmente eu tive o desprazer de ver aqui em Brejo Santo? Ou será que existem mais delas espalhadas por todos os lugares? Eu só sei que o morcego humano ainda está por aí, voando em lugares desertos, onde ele pode atacar sem ser visto. Boa noite. O mistério do falecido eletrocutado. Boa noite a todos do canal. Eu gostaria de omitir a cidade onde eu vivo, mas talvez pelos detalhes específicos que eu irei dar, algumas pessoas possam descobrir de qual lugar eu estou falando. Onde ocorreu essa experiência era uma funerária, e naquela época eu trabalhava lá exercendo uma função que pode parecer estranha para algumas pessoas. Eu era responsável por preparar os corpos para serem velados. E como vocês podem imaginar, esse não é um trabalho para qualquer pessoa. Eu acredito que você precise ter, por assim dizer, algumas características pessoais que permitam desempenhar essa função. Com o tempo, você pode simplesmente se acostumar com a presença dos defuntos. No entanto, eu gostaria de focar em uma experiência que nos aterrorizou muito, a mim e aos meus colegas. Certa madrugada, estávamos trabalhando quando chegou o corpo de um falecido que, lamentavelmente, havia morrido eletrocutado ao tocar acidentalmente um cabo de alta tensão enquanto trabalhava. O falecido apresentava queimaduras em grande parte do seu corpo e até havia perdido quase todo o cabelo devido ao acidente. 2 colegas e eu estávamos preparando algumas coisas para começar a trabalhar nesse corpo. E justamente quando estávamos envolvidos nessa atividade, que um ruído atrás de nós nos surpreendeu, vindo exatamente da mesa onde tínhamos colocado o corpo. Quando nos viramos, foi impactante ver que o falecido, que antes estava deitado, agora estava sentado. A imagem foi impressionante, sim, mas por mais estranho que pareça, embora não seja comum, pois quem trabalha em funções similares sabe que às vezes acontece, dependendo da forma como morrem, pois alguns corpos têm um tipo de reflexo. Nós estávamos cientes disso e já havíamos passado por situações semelhantes, mas mesmo assim, houve algo que nos encheu de pavor. Junto com esse movimento, algo aconteceu que nos fez sair correndo do local. O corpo, depois de se sentar, emitiu um tipo de lamento semelhante a um grunhido. Definitivamente, isso era algo que nenhum de nós havia presenciado antes. Ficamos fora do local por cerca de meia hora, mas apesar do nosso medo, sabíamos que tínhamos que voltar a trabalhar. Assim, armados de coragem, quando finalmente voltamos, o falecido já tinha retomado a sua posição habitual e estava deitado novamente. Algo que jamais conseguimos explicar. Algum tempo depois eu deixei de trabalhar naquela funerária, que posteriormente acabou se tornando em um restaurante. Funcionou por muitos anos e atualmente foi remodelado para abrigar o que agora é uma praça com brinquedos para as crianças e quadras de esporte.
Honestamente, eu não sei se no restaurante ou agora na praça ocorrem eventos estranhos ou de natureza paranormal, mas se alguém que está nos ouvindo souber, eu espero que possa compartilhar sua experiência. Muito obrigado a todos por ouvir o meu relato. Fiquem com Deus. O eco das crianças perdidas. Era um domingo tranquilo como tantos outros. O sol brilhava intensamente e eu aproveitei para organizar algumas coisas no quintal. A minha casa, como muitas outras aqui no bairro, ficava ao lado de um cemitério. Lá sempre foi um lugar sereno, quase como o cemitério fizesse parte do cenário diário. Eu nunca dei ouvidos ao que as pessoas diziam sobre o lugar, sobre histórias de fantasmas e espíritos inquietos. Para mim, aquele local era apenas um lugar de descanso, onde os mortos jaziam em paz. Mas naquela tarde algo mudou. Enquanto eu varria o jardim, eu comecei a ouvir o que pareciam ser risadas de crianças brincando. Eu parei por um momento e escutei. Meus amigos, eu ouvi risos, passos leves e o som de uma bola quicando. Eu olhei ao redor esperando ver um grupo de crianças por perto, mas não havia ninguém. O som parecia vir de dentro do cemitério. Eu cheguei ao ponto de ficar confuso. Quem diria crianças brincarem dentro de um cemitério? Eu cheguei mais perto do muro que separava o meu quintal daquele cemitério e espreitei, tentando entender de onde vinham aqueles sons. Mas o lugar estava vazio. Eram apenas as lápides silenciosas e solitárias espalhadas pelo gramado. Eu voltei para dentro tentando esquecer o que havia acontecido, mas aquelas risadas não saíam da minha cabeça. Por mais que eu tentasse me distrair, aquelas vozes continuavam a ressoar na minha mente. Quando eu mencionei o incidente à minha esposa, ela achou que eu estava exagerando. "Ah, meu amor, talvez tenha sido o vento", disse ela, como se o vento pudesse imitar o som de crianças brincando. Naquela noite, enquanto assistíamos televisão, aquele mesmo som voltou, sendo que dessa vez ele estava mais claro. Eram risos, passos rápidos e novamente o som de algo sendo jogado de um lado para o outro como se fosse uma bola. Eu me levantei da cadeira e fui até a janela para abrir a cortina. O cemitério, como sempre, estava vazio, mas as vozes ainda estavam lá, vindas de algum lugar por entre aquelas sepulturas. A minha esposa então ficou preocupada. "Amor, pelo amor de Deus, deve ser a nossa imaginação", disse ela bem séria. Mas havia algo no tom da sua voz que revelava que ela também estava começando a se assustar. Nos dias seguintes, as vozes continuaram, sempre ao anoitecer, como um relógio. As mesmas risadas de crianças, os mesmos sons de brincadeiras vinham do interior daquele cemitério. Eu saí por várias vezes para verificar, caminhando ao redor do muro, tentando encontrar algum sinal de vida, mas nunca havia ninguém. O cemitério simplesmente permanecia vazio e o som continuava, como se viesse de outro mundo. Foi então que eu decidi falar com um dos meus vizinhos, um homem idoso que vivia ali há anos. Quando eu mencionei as tais vozes, ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não me contar algo. E após alguns segundos, ele me olhou bem sério e disse: "Ah, filho, você não é o primeiro a ouvir isso. Essas vozes estão aí há muito tempo. Muitas crianças que estão enterradas lá morreram de repente e nem tiveram a chance de se despedir.
Alguns dizem que elas ainda brincam lá, que suas almas nunca encontraram descanso. Ao ouvir aquilo dele, fiquei sem palavras. Eu não sabia se eu ria ou se eu aceitava o que ele dizia. Mas o fato é que as vozes continuaram, e com o tempo eu comecei a sentir algo a mais. Não eram apenas sons de brincadeiras. Às vezes eu via sussurros, palavras desconexas, como se alguém tentasse me dizer algo que eu não conseguia entender. Outras vezes eu via até um choro bem fraco, porém distante, mas presente. Parecia que de alguma forma aquelas crianças estavam presas por ali buscando alguma saída daquele lugar. A minha esposa e eu começamos a evitar o jardim durante a noite. Fechávamos as janelas e ligávamos a televisão no volume máximo, tentando assim abafar aqueles sons que vinham do além. Mas mesmo assim, as risadas, os sussurros e o choro continuavam. Chegamos a considerar até nos mudarmos dali. Não contamos a muitas pessoas, pois duvidaríamos que alguém entenderia que não se tratava de superstições ou medos infundados. As vozes vinham de dentro da terra, de algum lugar profundo entre as sepulturas. Pareciam ser vozes de crianças que nunca encontraram a bendita paz. As noites se tornaram longas e opressivas. Eu cheguei ao ponto de começar a perceber que a cada dia os sons ficavam mais intensos, como se algo estivesse tentando atravessar a barreira entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. Em uma dessas noites, enquanto eu me preparava para dormir, eu ouvi um som que me gelou até os ossos. Não era mais o som de brincadeiras, era o som de uma campainha, fraca, distante, mas inconfundível. Eu me levantei da cama, tremendo de medo, e fui até a janela. A campainha vinha do cemitério. Não havia vento, não havia ninguém, e ainda assim, ela continuava a tocar. A minha esposa, muito assustada, sugeriu que poderia ser algum animal, talvez um pássaro preso em algum lugar, disse ela. Mas eu sabia que não era isso. Na noite seguinte, a campainha voltou a tocar, sendo que dessa vez ela parecia estar mais próxima do que antes. Eu decidi então que precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu peguei uma lanterna e, com o coração acelerado, saí da minha casa indo em direção àquele maldito cemitério. Eu pulei aquele muro e comecei a caminhar por entre as sepulturas. O som da campainha me guiava, me levando a uma parte mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam desgastadas pelo tempo. Eu cheguei a uma tumba específica, onde havia uma lápide bem antiga com o nome quase apagado pelo tempo. E lá, pendurada numa cruz de ferro enferrujada, estava uma pequena campainha. Ela balançava suavemente, emitindo aquele som melancólico. Não havia vento, como eu disse, e nem havia ninguém por perto. Eu fiquei ali paralisado, incapaz de me mover, e foi então que eu senti uma presença. Algo ou alguém estava me observando. Sem pensar duas vezes, eu corri freneticamente para minha casa. O som da campainha ainda estava ecoando em meus ouvidos. Eu fechei todas as portas, mas eu sabia que de alguma forma aquilo não havia acabado. O cemitério, ou o que quer que estivesse ali, não iria me deixar em paz. As vozes continuaram e agora, cada vez que a campainha tocava, eu sentia que algo estava se aproximando. Algo que queria ser ouvido. Algo que queria contar uma história. Uma história que talvez eu nunca fosse capaz de compreender. Muito obrigado pela atenção de todos. A casa ao lado do cemitério.
Saudações, meus amigos. Eu me lembro bem do dia em que nós nos mudamos para aquela casa. Era uma tarde de primavera, o céu estava limpo, sem nenhum sinal de chuva. A minha esposa e eu estávamos empolgados com essa nova fase de nossas vidas. A casa era antiga, com paredes de pedra e enormes janelas que deixavam a luz entrar em abundância. O preço do aluguel era irresistível e a localização em um pequeno vilarejo na Espanha parecia perfeita. Havia apenas um detalhe incômodo: a casa ficava ao lado de um cemitério. Mas, para ser honesto, isso não nos incomodava. Nós não éramos supersticiosos e a vista, longe de ser assustadora, era de um verdejante campo com algumas sepulturas dispersas. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Havia uns ruídos típicos de uma construção antiga. A madeira rangia, o vento assobiava pelas frestas das janelas, mas nada que chamasse muita atenção. Depois de uma semana, eu comecei a notar algo que me intrigava. Durante a noite, nós ouvíamos passos pelos corredores. Não eram passos leves como os de um animal pequeno, pareciam passos pesados de alguém que caminhava lentamente. Sempre que eu ia verificar, não havia ninguém. No início eu cheguei a pensar que fosse o vento ou algum gato, mas os ruídos persistiam todas as noites. Foi então que eu notei algo ainda mais estranho. Haviam marcas de mãos nas janelas. Não eram minhas, tampouco as da minha esposa. O mais perturbador era o tamanho. As mãos eram pequenas, como se fosse de uma criança. Eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu limpei as janelas e as fechamos bem, tentando nos convencer de que era apenas sujeira acumulada. Talvez poeira ou manchas antigas, eu pensei comigo. Mas naquela mesma noite, enquanto estávamos na sala, ouvimos um som vindo do quarto. Era uma batida leve, suave, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Na mesma hora eu me levantei e comecei a caminhar lentamente com meu coração já acelerado. Meus amigos, quando eu cheguei ao quarto e abri a cortina, eu vi uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. Por um breve segundo, uma sombra passou diante de mim. Ela era pequena, parecia a silhueta de uma criança, mas desapareceu antes que eu pudesse compreender o que eu havia visto. Eu fiquei ali imóvel por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Quando eu contei para minha esposa o que eu havia visto, ela se assustou na hora, mas tentamos nos convencer de que era apenas a nossa imaginação pregando peça. Os dias passaram, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. As coisas realmente começaram a piorar quando começamos a ouvir vozes. Elas não eram claras, mas soavam como sussurros e vinham do lado de fora, perto do muro que separava o nosso quintal do cemitério. Era impossível entender o que diziam, mas o som era muito assustador. A minha esposa começou a acordar no meio da noite dizendo que via crianças correndo pelo quintal. Eu ainda tentava me manter calmo, dizendo a mim mesmo que era o estresse da mudança e adaptação à nova casa. Mas uma noite, enquanto estávamos no banheiro, eu ouvi alguém chamando o meu nome. Alguém chamou claramente, como se estivesse do lado de fora. Eu corri para verificar, mas não havia. Mas teve uma noite, enquanto eu estava no banheiro, eu ouvi claramente alguém chamando o meu nome. Alguém o chamou claramente, como se estivesse do lado de fora. Eu corri para verificar, mas novamente eu não encontrei ninguém. Eu cheguei a perguntar à minha esposa se tinha sido ela,
mas o seu olhar assustado me fez perceber que havia alguma coisa muito errada com aquele lugar. Já não eram apenas sensações vagas, eram acontecimentos reais que não podíamos mais ignorar. Então teve uma manhã que o alarme de movimento que instalamos no quintal disparou. Eu me levantei assustado e fui verificar as câmeras de segurança. O que eu vi me deixou paralisado. Era uma figura pequena, estava no meio do jardim, caminhando lentamente, indo em direção ao muro do cemitério. Não era uma pessoa normal. Ela parecia ser translúcida, como uma névoa. Eu corri para o quintal, mas quando eu cheguei lá, o jardim estava completamente vazio, envolto em um silêncio sepulcral. Depois disso, a minha esposa não aguentou mais e decidimos, enfim, que não podíamos continuar ali. A sensação de estarmos sendo observados era constante. As luzes da casa piscavam e as portas se fechavam sozinhas, sem contar os sussurros que se tornaram uma presença quase diária. Nós nunca contamos essa história para ninguém, pois sabemos que poucas pessoas acreditariam nela. Antes de nos mudarmos, eu cheguei a falar com um vizinho, um senhor idoso que vivia na cidade há décadas. Ele me olhou com seriedade e disse que nós não éramos os primeiros a passar por isso. Ele explicou que muitos anos atrás, aquele cemitério era usado para enterrar crianças que morriam vítimas de doenças que não tinham cura. Algumas dessas almas, segundo ele, ainda vagavam por ali incapazes de descansar. A minha esposa e eu saímos daquela casa pouco tempo depois. E até hoje, quando eu penso naquele lugar, eu sinto um calafrio. Eu não sei o que era, e sinceramente eu prefiro não saber. Eu só sei que havia uma coisa muito sinistra por lá, algo que não queria ser ignorado. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Muito obrigado por ouvi-lo. Eu desejo a todos uma ótima noite. Olhos de Fogo. Boa noite a todos. Eu me chamo Rosilene. Eu moro na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O relato que irei compartilhar com vocês aconteceu comigo. E foi no ano de 1990. A minha mãe morava em um terreno que era muito grande na época. Existiam 3 casas nesse mesmo terreno. Ficávamos na primeira casa, eu e a minha mãe, e na segunda casa ficava a minha irmã e a sua filha, que ainda era uma bebê, e na terceira casa ficava o meu irmão, que morava sozinho. Isso tudo era para que todos pudessem ter sua privacidade. Essas casas ficavam um pouco distantes uma das outras. No caso da minha, eram cerca de 100 metros. Havia um vizinho e na frente da casa dele havia um campo enorme e na parte de trás apenas mato fechado. Naquela época, a nossa casa não tinha instalação elétrica, então para iluminar nossa casa usávamos lampiões. Tínhamos também que improvisar para assistir televisão usando as baterias de carro. A noite do ocorrido era uma sexta-feira. E lembro bem que naquela noite iria passar um filme de terror na televisão. Nesse dia, os 2 garotos que eram vizinhos nossos combinaram de assistir um filme na casa da minha irmã. Chegou a noite e eles foram para lá para esperar o filme. Os 2 meninos eram o Daniel, de 15 anos, e o Ezequiel, de 13. Quando deu mais ou menos 9 da noite, o Ezequiel desistiu de assistir o filme e pediu para o Daniel ir embora. Quando deu mais ou menos 9 da noite, o Ezequiel desistiu de assistir o filme e pediu para o Daniel ir embora com ele. Ele então disse que não queria ir. Na verdade, queria assistir o filme. O Ezequiel, por sua vez, até tentou insistir,
Mas o Daniel foi irredutível. O Ezequiel, vendo que não teria jeito, foi embora sozinho e o Daniel ficou lá na casa da minha irmã esperando o filme junto com ela. Passado o tempo, o filme acabou lá por volta de 1 da madrugada. A minha mãe e eu estávamos acordados na nossa casa. Ao lado, deu até para ouvir o Daniel dar boa noite para minha irmã e dizer que estava indo embora. Então, a minha mãe foi até a porta para ficar de olho no menino até a chegada dele em casa. Mas quando a minha mãe saiu pela porta beirando o quintal, pôde ver o menino paralisado no meio da rua. Sem entender nada, a minha mãe se aproximou bem devagar e perguntou a ele por que estava parado ali. O garoto não respondeu nada, parecia estar em choque. Foi quando a minha mãe olhou para o fundo do nosso terreno e viu aquela coisa parada. Na verdade, era um cão enorme. Ela percebeu que aquela coisa encarava o menino de uma forma apavorante. Foi aí que minha mãe gritou para o Daniel correr de volta para a casa da minha irmã, que era mais perto, só que ele não se mexia. Então eu saí de casa e vi também aquela coisa. Eu e a minha mãe começamos a gritar para ele correr e em meio àquele caos todo, aquela coisa enorme se ergueu em 2 patas. Foi nesse momento que podemos ter noção de como era essa criatura. Ao perceber nossos gritos, ela se virou e olhou para nós com aqueles olhos que pareciam 2 bolas de fogo avermelhadas. Aquela coisa se posicionou como se fosse correr em nossa direção. Ao perceber que ela iria nos atacar, a minha mãe gritou para minha irmã abrir a porta para o menino entrar e mandou que ela fechasse e trancasse a porta rapidamente. Na hora, ela tinha certeza do que se tratava. Aquilo que estava em nosso terreno era na verdade um lobisomem. Foi quando que do nada o menino começou a correr. Então vimos aparecer alguns cachorros de rua que começaram a correr para cima da criatura. Com essa distração, a minha irmã conseguiu colocar o menino para dentro da sua casa. A minha mãe entrou também e fechamos tudo. Ficamos todas atentas aos sons do lado de fora. Percebemos que a tal fera ficou rondando as casas durante a noite toda, enquanto os cachorros latiam e gritavam de dor. A minha mãe e eu fomos olhar pela fresta da janela e pudemos ver ela jogando os cachorros para longe. Sem dúvidas, aquela criatura não era algo deste mundo. Lembro-me perfeitamente que aquele terror perdurou até as 4:30 da manhã. Com toda essa agitação, ninguém conseguiu dormir, pois todos nós ficamos apavorados. Essa foi uma noite para jamais se esquecer. Enfim, esse foi o meu relato e é tudo verdade. Nunca me esqueço dos sons, dos gritos dos cães sendo massacrados, especialmente daqueles olhos brilhantes e assustadores daquela criatura, que sem a menor dúvida é algo de outro mundo. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.